Hello guys, good morning to everyone. E aí pessoal, eu sou o Thales, este é o meu canal dedicado ao inglês. Tem gramática, tem vocabulário, ou seja, tem muito conteúdo disponível. Mais de 440-ish, né? 440-ish videos. Tem mais ou menos 440 vídeos disponíveis em playlists distintas. Uma delas é Basic Grammar, ou Gramática Nível Básico, que tem explicações em português. Outra é Intermediate Advanced Grammar, que é a gramática intermediário avançado, que é totalmente em inglês. E esta playlist que você está assistindo, na verdade, esse vídeo é o vocab básico, vocabulário básico, né? Nós começamos agora porque a playlist da gramática nível básico já foi concluída, ou seja, já tem todo o conteúdo da gramática nível básico, já foi gravado. Gramática intermediária avançado ainda não foi. Qual que é a diferença? A nível básico, tudo que tem básico tem explicações em português. Então, gramática nível básico e vocabulário nível básico. E o Intermediate Advanced é totalmente em inglês. Before we begin, subscribe to the channel, share the content with your friends. Assine o canal, compartilhe com seus amigos. Tem muito conteúdo disponível, 100% gratuito para você. Hit the notification bell as I upload videos almost daily. Eu faço upload de vídeos, carrego vídeos quase todo dia. Então, ative o sininho da notificação and give a thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dê um joinha se você curte o conteúdo. Bom, esse é um vídeo de vocabulário básico, logo a gente vai ver mais uma palavrinha, certo? Vamos lá? Let's get going. Bom, o que eu preparei? Hoje a gente vai ver o significado da palavra daily. Aí você me fala, Thales, daily me lembra day. Sim, ela é derivada, digamos assim, da palavra day, tá? Day é a palavra dia. Daily, diariamente. Nós estamos gravando no intermediário avançado, atualmente, sobre advérbios, né? E lá eu falo que existem palavras que terminam com ly, que são advérbios. Então eu peguei a palavra day, que é um substantivo, né? Dia, e transformei em um advérbio de tempo. Daily, diariamente. I could say daily, I could also say day by day, dia a dia, or regularly, regularmente. Então, mas não confunda, nem toda palavra que termina com ly é um advérbio. Por exemplo, a palavra silly não é um advérbio. Tá? A palavra significa bobo. Bobo ou boba. This is a silly question. Essa é uma pergunta boba. Termina com ly, mas não é um advérbio. Então tome muito cuidado com isso. Então aqui eu coloquei algumas palavras derivadas referentes a calendário, né? A gente fala daily, diariamente. Weekly, semanalmente, né? Porque a palavra week é semana. Monthly, mensalmente, né? Porque a palavra month é mês. Acrescentei ly, transformei em um advérbio. Annual, annual, anual. Eu já vi a palavra annually. Eu vou até procurar aqui no Google. Eu já vi essa palavra. Existe. Você pode falar annually e acrescentar um ly, fica estranho, mas tá certo, tá? É 2 N's, double N and double L. 2 N's e 2 L's. Ou então você pode usar yearly, que year é ano também. Aí você muda para, coloca o ly e vira anualmente. Tá? É só uma curiosidade. Eu coloquei aqui algumas palavras derivadas para a gente poder trabalhar. Agora vamos ver os exemplos. The daily work continued. O trabalho diário continuou.
Então, aqui nós temos um artigo definido. Por que é um artigo definido? Porque é o, a, os ou as, né? Em português a gente tem o artigo no singular, no feminino, né? E no plural. Aliás, no singular, no plural, no feminino e no masculino, né? O, a, os e as. Em inglês, não. Em inglês é só uma palavra. The. The daily work continued. Então, o trabalho diário continuou. Como nós já vimos... Aqui nesse caso, prestem atenção. O daily, ele pode ser advérbio, mas ele também pode ser adjetivo, tá? Então é importante. Se eu falo assim, eu estudo diariamente. I study daily. I study every day. Eu estudo todo dia. I study regularly. I study daily. Aqui nessa frase, the daily work, daily não é um advérbio, porque ele está acompanhando o substantivo work. Então, o trabalho diário continuou. Então, é importante contextualizar, né? Em inglês é tudo questão de contexto também. Existem regras, mas assim, eu quase nunca cravo uma regra como sendo absoluta em inglês. Então, prestem atenção. It actually increased. Na verdade, aumentou. Né? O trabalho diário continuou. Na verdade, ele aumentou. Right? Actually não é atualmente, tá, gente? É um falso cognato. Parece atualmente, mas não é. É na verdade. Um sinônimo, in fact ou actually. Na verdade, aumentou. Né? O trabalho aumentou. Aqui esse it aqui está substituindo a palavra work. Né? Mas também poderia ser um substantivo oculto, né? Porque em português a gente tem substantivo oculto, sujeito oculto, né? Em português a gente tem sujeito oculto. Em inglês não tem como ter sujeito oculto. Por quê? Se eu tirar aqui actually increased, primeiro, eu não vou saber o que está acontecendo aqui, né? Porque assim, eu falo assim, deixa eu pegar um lugar que tem espaço para eu... Aqui, ó. Quando eu falo assim, estudei hoje, isso é em português. O verbo termina com essa desinência verbal aqui. E pelo verbo sozinho, eu sei que o sujeito ele é eu. Em inglês a gente não tem isso. Porque os verbos em inglês eles são muito mais fáceis, né, do que em português. Né? O passado simples é assim. It actually increased. Não tem aquela aumentou, aumentaste, aumentávamos. Não tem essa coisa. Então, it actually increased, na verdade, aumentou. Então, o verbo increase é um verbo regular. A gente acrescenta ed, né? Porque o passado simples de verbos regulares se dá acrescentando ed. No caso, como a palavra increase, que é aumentar, já termina com S, é só você acrescentar o D, tá? Aí fica mais fácil ainda. Uma coisa que eu queria mostrar, você tem increase, decrease. Então, aumentar, reduzir, né? Aqui nós temos um prefixo antônimo, né? Ele quer dizer o contrário. Increase, decrease. Tá? Ok. Vamos ver outro exemplo. Take these pills twice daily. Então, vamos analisar. Aqui, take é tomar, né? Tome essas pílulas, esses comprimidos, estes comprimidos, né? Porque these é plural de this.
Tem que, ó, this, these. Este, esta, isto. Aqui é o plural, these. Então, take these pills. Aqui é como se fosse uma recomendação. Eu estou usando o imperativo afirmativo, né? Tome estas pílulas. Take those pills twice daily. Tome estes comprimidos 2 vezes ao dia. Twice daily. Eu posso dizer twice daily. Ou então, se eu quiser também, eu posso dizer twice a day. 2 vezes por dia. Se eu usar twice a day, eu vou usar o substantivo day. Se eu usar twice daily, aqui no caso daily é um advérbio, tá? Então, nesse exemplo, daily é um advérbio, aqui não. Aqui é um substantivo. I read news in the daily press. Eu leio notícias na imprensa diária, né? I read news. Primeiro, read é o verbo ler, tá? O passado simples do verbo read é read, mas a escrita do verbo read no passado é igualzinho. Se eu quiser dizer assim, eu li as notícias ontem, eu vou dizer I read news yesterday. E o verbo ele vai ficar igualzinho, ele não muda, porque ele é um verbo irregular, em que o passado e o particípio passado são iguais. Então, I read news. Eu li as notícias. News é um substantivo plural por natureza, não tem singular de news, nesse sentido, tá? Existe o singular new, mas ele é um adjetivo e quer dizer novo ou nova, né? I bought a new computer. Eu comprei um computador novo. Agora aqui não, news é notícias. Ou noticiário, né? Eu li o noticiário, eu li as notícias. In the daily press, na imprensa diária. Ou seja, a imprensa que é publicada diariamente. Então, daily press, daily é um adjetivo. Make exercise a part of your daily routine. Eu vi esse exemplo na internet. Eu, pessoalmente, eu tiraria esse A aqui do exemplo. Por quê? Ó, faça do exercício parte de sua rotina diária. Eu diria assim, ó, make exercise part of your daily routine. Mas eu acho que tá correto você dizer A também. Enfim. No exemplo tá A, tá? Faça do exercício, ou faça exercício, uma parte da sua rotina diária. Então, to make exercise, fazer exercício. Part of, parte de, sua, né? Seu ou sua. Aqui nós temos um pronome adjetivo que acompanha o substantivo routine. Your daily routine, sua rotina diária. Então aqui, daily está acompanhando também o substantivo routine e your está acompanhando também o substantivo routine. Por isso que ele é um pronome adjetivo e aqui também nós temos um adjetivo. Last but not least, we have what is your daily income of calories? Aqui nesse contexto, vamos ver aqui, ó, qual é o seu consumo diário de calorias. Income, ele pode ser salário, tá? É renda, né, na verdade, né? My yearly income, my monthly income, minha renda mensal. Deixa eu ver quais outros significados a palavra income tem. Geralmente é renda ou rendimento, tá? Renda ou rendimento. Eu não tô vendo outro significado. Mas aqui, nesse caso, ele não é renda nem rendimento, porque isso aqui não é dinheiro, tá? Aqui é como se fosse qual é o seu consumo diário de calorias, né? Quantas calorias você queima ou consome por dia.
Queima não, né? Consome, porque queimar é outra coisa. Burn calories. Queimar calorias. When you make exercise, you burn calories. Quando você faz exercícios, você queima calorias. Então aqui, what is your daily income of calories? Qual é o seu consumo diário de calorias? Lembrando que para fazer perguntas, no caso aqui, pergunta com verbo to be, eu trago o verbo to be para o início da frase. Logo, lógico que eu tenho aqui um pronome interrogativo, que é o what. Então, quando nós temos pronome interrogativo, ele vem primeiro, é a primeira coisa que aparece. Depois, a gente tem o verbo to be, e depois nós temos o sujeito. Tá? Aí, quando a gente vê outros exemplos, quando a gente vira outros exemplos, eu vou evidenciar, por exemplo, a questão do verbo auxiliar. Todos esses tópicos gramaticais que eu estou pontuando aqui já estão disponíveis na minha playlist de gramática básica. Então, dá uma olhada lá. O foco aqui é vocabulário, mas a gente acaba dissecando as frases e entendendo o significado delas. Bom, gente, para hoje o que eu tinha planejado para o nível básico foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Todo dia, ou quase todo dia, né? A gente vai ver uma palavra do nível básico, uma palavra frequente do nível básico, né? De acordo com exames, né? Com empresas competentes, né? Como Cambridge, que, né, tem alguns livros de vocabulário muito bons, vocabulários de lista de palavras mais frequentes. Então, eu estou me baseando em listagens disso, mas os exemplos eu estou pegando da internet, tá? Ou fazendo os exemplos também. Eu construo vários exemplos e eu pré-escrevo alguns exemplos da internet ou exemplos que eu mesmo construo. E é interessante você fazer isso. Como que você fixa o vocabulário, como que você aprende ou memoriza vocabulário? Vendo esse vocabulário aplicado a exemplos. É assim que você memoriza, não é você pegar a palavra e ver a tradução, né? Apesar do foco deste basic vocab, o vocabulário básico, ser tradução, né? Uma vez que você tem um vocabulário nível básico, você vai tentar desvencilhar-se do idioma português e vai pensar em inglês, mas isso não é da noite pro dia. Por isso que eu faço essa playlist explicando os tópicos em português, tá? Ok. See you next video. Have a good day. Bye bye. Até a próxima, pessoal.